Shalom, igreja. Que bom poder estar aqui com você, aliás, não aqui, mas que bom poder estar aí através da sua tela, da sua televisão, do seu celular. É muito bom ter a oportunidade de poder transmitir aquilo que Deus tem falado conosco nesses dias. Eu estou cheio de expectativa para aquilo que Deus tem para nós essa noite. Eu sei que os projetos e os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Você que está passando por essa quarentena, talvez assim como eu e assim como muitos outros profissionais, você está trabalhando, você está na sua normalidade, exercendo as suas funções, mas ainda assim você está no isolamento, está passando por uma quarentena, não pode sair de casa. Mas a verdade é que Deus quer falar conosco nesse tempo. Eu acredito que nada foge dos planos e projetos de Deus para as nossas vidas. Por isso eu quero compartilhar algo com você hoje. Eu quero que essa palavra possa entrar no seu coração e fazer com que a vida de Deus entre em você, a tal ponto que você sinta o poder dele penetrando no seu corpo, invadindo a sua casa, na verdade entrando com permissão dentro do seu coração e trazendo algo novo. Eu tenho uma palavra de vida para você essa noite, uma palavra de esperança. O tema que quero ministrar aqui hoje é a intencionalidade de Deus. Sabe, diante de todo esse cenário, diante de tudo isso que estamos vivendo, eu particularmente não creio, eu não acredito que tudo que está acontecendo é por alguma força maior do que Deus, porque não há força, não há ninguém maior do que o nosso Deus. Tudo está debaixo do seu controle, tudo está debaixo do seu governo. E eu tenho certeza que tudo isso que tem acontecido, tudo que estamos passando, existe uma intenção no coração de Deus, nos planos e nos propósitos de Deus para as nossas vidas. A intencionalidade de Deus. Sabe, querido, Deus ele não só nos permite passar talvez por momentos difíceis, momentos de muita preocupação, mas a intenção de Deus também é que Ele já proveu, Ele já decretou e já colocou à nossa disposição tudo aquilo que nós precisamos para passar por esse tempo. Eu não sei até quando e até onde nós vamos precisar ficar reunindo assim, através de uma transmissão, mas a certeza que tenho é que Deus tem todas as coisas ao seu controle. Antes de eu entrar aqui no texto, aliás, o texto-chave que quero falar com você essa noite, está em Ezequiel capítulo 2, versículo 1 e 2. A palavra diz assim, Ezequiel capítulo 2, versículo 1 e 2. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi o que ele me falava. Sabe, amados, eu amo muito esse personagem, esse profeta Ezequiel. Antes de entrar aqui em alguns pontos que quero deixar para você essa noite, para que você possa tomar algumas atitudes e entender os propósitos e desafios que Deus tem para você, a intencionalidade de Deus na sua vida. Eu quero que você entre um pouco comigo aqui na história desse personagem. Nós lemos aqui nesse texto, no capítulo 2, no versículo 1, que o profeta Ezequiel, ele ouve uma voz de Deus e dizendo para ele, filho do homem, põe-te em pé, porque eu quero falar com você, eu quero ministrar a você. Enquanto aquela voz falava, o Espírito daquele que falava com ele entrou dentro dele e o colocou de pé. Sabe, eu gosto de pesquisar, eu amo a história, tudo que aconteceu aqui com Ezequiel. E quando eu comecei a pesquisar, essa é uma palavra que mexeu comigo durante muitos anos. Quando eu comecei a pesquisar sobre a história desse profeta, como ele viveu, como foi as suas perspectivas, os seus sonhos. E essas pesquisas me fez chegar a alguns pontos. Primeiro que eu descobri que no próprio texto, no capítulo 1, fala que Ezequiel é filho de Buzi, um sacerdote na terra dos caldeus. A primeira questão que nós precisamos entender é que Ezequiel,
ele descendia de uma linhagem de sacerdotes. Ou seja, a sua família, os seus antepassados eram sacerdotes. E aqui esse homem, Ezequiel, preparado talvez por toda a sua vida, eu acredito nisso, para ser um sacerdote. Havia uma cultura nos levitas e nos sacerdotes, de que aqueles que viriam, as próximas gerações também assumiriam, principalmente, os homens, os filhos assumiriam o sacerdote, também atuariam diante disso. Eu imagino a história desse homem, desse jovem Ezequiel, que por causa que o seu pai foi sacerdote e ele vinha dessa linhagem, talvez dentro da sua casa, dentro de tudo aquilo que ele viveu, através das rotinas do seu lar, ele precisou aprender a ser diferente de muita gente, porque afinal de contas o sacerdote, ele andava diferente de muitas pessoas, ele se vestia diferente, ele pensava diferente, ele agia diferente. E por muito tempo ali, Ezequiel sendo formado dentro desse lar, ele olha para o seu pai e ele vê algo que é mostrado como sacerdote, ele vê essa influência desse ministério sacerdotal. E aqui eu imagino que talvez, eu penso isso aqui comigo, a Bíblia não fala isso, mas quando eu comecei a pesquisar a história, de ver que esse jovem vinha de uma linhagem sacerdotal, e por todo o investimento dentro da sua casa, através do seu pai, o preparando para ser um sacerdote, eu imagino que talvez o sonho de Ezequiel era de exercer o ministério sacerdotal. Eu creio que esse menino foi preparado a sua vida toda para ser um sacerdote. Foi preparado todos os dias, vendo seu pai, vendo as referências, vendo os sacerdotes que ministravam no templo em Jerusalém. E eu acredito que o sonho que ele tem é de ser um sacerdote. Imagine só, esse homem ouvindo histórias do tipo, quando os sacerdotes estavam reunidos dentro do templo de Jerusalém, aquele templo que Salomão edificou. E dentro daquele lugar, a Bíblia diz que a glória de Deus, uma fumaça, encheu todo aquele templo, e eles ficaram todos caídos com o rosto em terra, porque não podiam permanecer de pé, por causa de tamanha glória e presença de Deus. Eu fico pensando Ezequiel aqui, ouvindo essas histórias, ouvindo essas declarações do seu pai, dizendo: uau, eu quero fazer isso, eu quero poder ministrar, eu quero poder também exercer esse ministério. Mas sabe, querido, a história nos conta, quando nós lemos toda a história da Bíblia, entendemos os períodos históricos, que essas coisas não foram assim tão possíveis. Esse sonho, essa vontade, esse projeto, ele não foi algo que aconteceu assim de acordo com aquilo que Ezequiel esperava. A Bíblia diz, através da história, que Nabucodonosor, a Babilônia, invadiu Jerusalém. E ali por volta dos anos 605 a.C., Nabucodonosor, a Babilônia, invade Jerusalém. Ela leva o rei Joaquim cativo. E depois de alguns anos depois, 7 anos mais tarde, Babilônia entra de novo em Jerusalém e leva mais de 10 mil homens, inclusive Ezequiel. E no meio de tudo isso havia homens e jovens inteligentes como Ezequiel, como Daniel, jovens que eram especiais e foram levados cativos. E há uma terceira invasão. Babilônia entra de novo em Jerusalém, agora para destruir tudo de uma vez. Leva cativo o povo, deixando naquele lugar apenas os pobres. E leva cativo todos aqueles que eram da classe nobre, aqueles que tinham mais conhecimento, que eram mais importantes. Sabe, amados, essa é um pouco da história que esse homem viveu, que esse homem passou, Ezequiel. Eu fico imaginando ele pensando os seus sonhos indo por água abaixo, os seus projetos e planejamentos ficando para trás. Eu fico pensando aqui esse jovem olhando para tudo aquilo que ele tinha projetado, mas agora ficou para trás. Afinal de contas, esse cara, ele é levado cativo para a Babilônia, ele está preso, ele está num lugar amarrado, ele está ali num lugar de escassez, um lugar de prisão, com planos, projetos frustrados.
por volta de 25 anos de idade, Ezequiel é levado cativo para a Babilônia. As coisas estavam tão perto de acontecer porque, afinal de contas, um sacerdote, ele exercia o seu ministério aos 30 anos de idade, quando ele começava. Foi assim na vida de Jesus. Jesus obedeceu à lei a partir dos 30 anos de idade, em que ele exerce o seu ministério. E ali próximo a tudo isso, Ezequiel talvez esperando o cumprimento de todo o investimento, de todo o planejamento, ele tem essa ação bloqueada. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e estava ele exilado junto ao rio Quebar, ou seja, havia 5 anos, depois de 5 anos de cativeiro, durante 5 anos, esse homem preso na Babilônia, quando ele completa 30 anos, a idade em que ele começaria a exercer o seu ministério, ele está preso, ele está no meio de uma frustração, no meio de um desânimo. E sabe, ali havia planos frustrados, havia projetos deixados para trás. Enfim, eu quis meditar um pouco com você aqui na história desse personagem, porque isso tem tudo a ver com aquilo que eu vou falar. Sabe, amados, talvez é isso que acontece na nossa vida e tem acontecido na sua vida. Infelizmente, muitos vendavais, eles acontecem em momentos inesperados. Muitos estavam dizendo que o Brasil estava decolando, tanto financeiramente, através de uma prosperidade, nós estávamos entrando em uma estabilidade melhor de tudo aquilo que nós enfrentamos no passado. E talvez assim na sua vida também, no seu trabalho, na sua família, nos seus projetos e sonhos. Você vinha numa estabilidade, você vinha crescendo, você vinha prospectando coisas novas, projetando tantos sonhos, tantos projetos. Mas de repente um vendaval, alguns ventos contrários vieram até você e paralisaram você, fizeram você ficar nesse tempo isolado, preso dentro da sua casa. E tudo isso é triste, tudo isso, claro, não estava nos nossos planos e nos nossos projetos. Essa quarentena, ela não estava preparada por nós. Mas o fato é, queridos, que nada acontece por acaso, nada acontece sem a intenção, sem o planejamento e o propósito de Deus nas nossas vidas. Ezequiel estava agora numa terra, num povo que ele não conhecia, diante de um rei que era pagão, que não servia a Deus. Ou seja, possibilidade zero de acontecer qualquer sonho, qualquer projeto novo. Ele estava confinado a uma prisão. E muitos de nós não entendemos muitas vezes o motivo, e não entendemos esse motivo determinado de causas que acontecem nas nossas vidas, que nos fazem, nos trazem transtornos, nos trazem problemas. Sabe, amados, diante dessa história, diante de um pouco, é muito longo a história desse personagem, não daria para eu colocar tudo isso aqui em 40 minutos para você. Mas diante da gente conhecer toda essa história, todo esse fato da vida desse homem, eu quero deixar aqui com você 3 verdades, três dicas, na verdade, que eu creio de todo o meu coração que são importantes para que nós possamos entender. Você que diante dessa crise, diante dessa pandemia, eu acho que o maior problema talvez não seja a pandemia, seja a paralisação, seja a gente ficar estagnado. Diante de tudo isso que está acontecendo e você talvez não está entendendo muita coisa, eu quero deixar 3 verdades que podem revolucionar a sua vida. Podem fazer você olhar as circunstâncias de uma maneira diferente, ainda melhor. Sabe, a primeira verdade que eu quero ministrar ao seu coração aqui essa noite Deus é especialista em se manifestar nos momentos de crise. Sabe, amados, Deus, Ele é especialista em se manifestar em nossos momentos de crise. Eu não sei você, mas são nas horas mais difíceis que eu vejo a manifestação do poder de Deus agindo na minha vida. Paulo disse muitas vezes: quando sou fraco, então é que eu sou forte. É em momentos de dificuldade, em momentos de desesperos, que nós olhamos para um Deus que governa todas as coisas e que tem tudo ao seu controle.
aonde nós podemos ver o agir poderoso de Deus na nossa vida, através de milagres, através da provisão. Sabe, amados, o nosso Deus, Ele tem tudo sob controle. Olha que interessante que acontece. A Bíblia diz ali que Ezequiel, junto com outros judeus, com aqueles que foram levados cativos, estavam diante do rio Quebar. Capítulo 1, versículo 1 e 2 diz isso. Eles estavam diante do rio Quebar. E sabe o que eles faziam naquele lugar? Quando nós vamos lá para Salmos, capítulo 137, versículo do 1 ao 4, a palavra de Deus diz que junto aos rios da Babilônia, nós nos sentávamos e chorávamos com saudade de Sião. E ali nos salgueiros pendurávamos as nossas harpas. Ali os opressores nos pediam que nós cantássemos canções alegres, canções de Sião. Mas como nós podemos cantar canções do Senhor numa terra estranha? Sabe, amados, ali está Ezequiel junto com o povo de Jerusalém, diante do rio Quebar, chorando, se lembrando dos dias de Jerusalém, se lembrando de Sião, se lembrando das promessas, se lembrando, sabe, daquela vida boa que eles tinham naquele lugar, do templo, da adoração. Eu não sei você, mas eu muitas vezes em casa eu tenho me lembrado e fico com saudade de estar aqui nesse lugar, saudade de estar reunidos como igreja, com o nosso povo, abraçando, desfrutando. Mas a palavra de Deus aqui nos ensina, no capítulo 137, que eles choravam, se lembravam, mas não havia uma atitude, não havia nada. E sabe, amados, foi diante desse cenário, foi diante desse caos, foi diante dessa tortura, dessa invasão, foi diante dessa crise, que o nosso Deus se manifestou na vida desse homem, Ezequiel. Foi diante de tudo isso que Ezequiel teve a sua história transformada de uma vez por todas. Meu querido, o que eu quero dizer para você essa noite, em nome de Jesus, eu quero que você creia nisso comigo. É que se você entender que Deus tem o controle de todas as coisas, se você crê que tudo está debaixo do seu comando, se você crê na palavra e na promessa que Ele tem para a sua vida, ei, eu tenho certeza absoluta, essa crise não vai afundar você, ela vai te colocar no lugar mais alto em Deus, ela vai trazer os seus projetos ainda melhores, dias melhores virão. Sabe, amados, no capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz que era o 5º dia do 4º mês, no 30º ano, e eu, Ezequiel, estava exilado junto ao rio Quebar, e de repente o texto diz que abriram-se os céus. Amados, eu amo essa passagem, eu amo essa história. Ezequiel está no lugar preso, ele está com está com decepções, frustrações, angústias, amarguras. Mas diante daquele lugar, mesmo que cantavam canções sem muitas motivações, mesmo que cantavam louvores sem muito entendimento, sem muita fé, a Bíblia diz que os céus se abriram naquele lugar. Ele olhou para os céus e estavam abertos diante dele. Ali começa o início de um chamado de um profeta de Deus. A Bíblia diz nesse texto todo, se você ler o capítulo 1, eu não tenho tempo de contar tudo isso, mas Ezequiel teve revelações do trono e da presença de Deus. A Bíblia diz que ele viu seres viventes, ele viu anjos, ele viu querubins, serafins, ele teve uma visão da glória de Deus, assim como Isaías também teve. Diante de uma crise, diante de um problema, o versículo 26 do capítulo 1 diz: acima do firmamento eu vi sobre a cabeça que havia aparecido um trono de safira, e bem no alto sobre o trono havia a figura como de um homem que brilhava reluzente. Sabe, amados, ali diante daquela prisão, diante de tudo aquele problema, Ezequiel olha e vê os céus abertos, e não só os céus abertos, ele vê um trono, e ele vê que alguém está assentado sobre o trono, ele vê que alguém está no comando de todas as coisas.
Meu amado, eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. Diante de tudo isso que está acontecendo, talvez você está sem esperança. Ei, eu quero que você olhe para os céus. Veja o céu se abrindo sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus quer se revelar a você nesses dias. Ele tem projetos novos para você. E não só isso, eu tenho uma palavra de Deus que eu quero que você entenda. O trono de Deus não está fixo no lugar. Ele se move conforme a sua busca, conforme a sua intenção. Ezequiel, quando olha para o trono, a Bíblia diz que ele vê como se fossem algumas rodas que giravam. Ei, o trono de Deus se move ao nosso favor. O trono de Deus se move ao seu favor. Essa mesma visão que Ezequiel teve, João teve na ilha de Patmos. Olha, isso não é uma coincidência. O livro de Ezequiel é conhecido como o livro das visões, das revelações, e Apocalipse também. Aliás, João usou muito o contexto de Ezequiel para falar em Apocalipse. Ali em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz, olha o João, apóstolo João, preso na ilha de Patmos. Olha o que João viu depois destas coisas. Olhei, diante de mim estava uma porta aberta no céu, e uma voz que tinha ouvido no princípio falando comigo: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer destas coisas. E imediatamente eu me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nesse trono havia alguém assentado. Ei, o mesmo trono que Ezequiel viu, João também viu em Apocalipse. Esse trono não está vazio. Esse trono tem comando, tem ordem, tem direção. Ei, tudo que está acontecendo não está fora do plano de Deus, não está fora do seu controle. O trono de Deus está disponível para você. A presença, essa maravilhosa presença que traz o controle de todas as coisas. O seu plano é inabalável. O seu plano é eterno. Sabe, amados, Deus tem um plano inabalável. Nada vai mudar aquilo que Deus fez ou vai fazer. Ele já tem um projeto. O nosso Deus está no controle de tudo. Paulo, no caminho de deserto, no caminho de Damasco, olha, no deserto, ele vê uma luz, ele ouve uma voz. Eu não sei se você está num deserto, qual é a crise aonde você está aprisionado. O que eu sei é que se você ouvir a voz de Deus, se você deixar essa presença entrar dentro da sua casa, a sua vida nunca mais será a mesma. A segunda verdade que eu quero ministrar ao seu coração aqui essa noite, diante de toda essa história, um homem que está no caos, passando dificuldade, sonhos desistidos, projetos esquecidos, abandonados. Esse homem, Ezequiel, a Bíblia diz, no capítulo 2, foi o texto que nós iniciamos. A palavra de Deus diz, ele me disse, depois que Ezequiel vê o trono, depois que ele vê, ele tem essa revelação dos céus abertos. A palavra diz que ele cai com o rosto em terra, diante de toda essa glória. Mas olha o que diz no capítulo 2, versículo 1 e 2 novamente. Ele me disse, filho do homem, fique de pé, que eu vou falar com você. E enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé, e eu ouvia a voz daquele que falava comigo. Sabe, amados, a segunda coisa que eu quero que você entenda, a segunda verdade, não é por força, mas é pelo Espírito de Deus. Primeira coisa que você entendeu é, Deus é especialista em se manifestar nos tempos de crise. Há um controle sobre tudo. Deus tem o controle da sua vida. Se você deixar, Ele tem o controle de abençoar, de te fazer prosperar nesse tempo. Mas a segunda coisa é, você não vai sair disso por força. Tem muita gente achando que vai sair da crise por força, por estratégia. Não, não é por força, mas é pelo Espírito. Sabe, querido, eu creio aqui de verdade, eu, Gustavo, creio que quando o Espírito fala com Ezequiel, ei, filho do homem, põe-te em pé, porque eu quero falar com você. Eu não acredito que o Espírito, essa voz, dizia para ele, simplesmente para o seu corpo físico,
para o estado em que ele estava caído no chão. Não, eu acredito que essa voz se referia ao espírito de Ezequiel, à alma de Ezequiel. Essa voz dizia: filho do homem, coloca-te de pé. Lembra que eu contei para você no começo? Ezequiel tinha projetos, Ezequiel tinha sonhos, expectativas. Tudo virou frustração, tudo virou esquecimento, desânimo, abatimento. Sabe, mas diante de tudo isso, diante dessa glória, Ezequiel está caído com o rosto em terra e talvez o seu espírito morto, o seu espírito abatido. A verdade é, queridos, que essa voz, a voz do Espírito de Deus, a voz do Criador, aquele que nos formou, aquele que nos criou, ela precisa entrar dentro de nós, ela precisa criar força dentro de nós e nos colocar de pé diante de todo esse cenário. Não é por força, mas é pelo Espírito. Essa voz dirigia-se a Ezequiel: ei, filho do homem, coloca-te de pé, porque eu vou falar com você. Agora, queridos, Ezequiel não podia ficar de pé sozinho, ele não podia fazer aquilo pelas suas próprias forças. Então o Espírito Santo entra dentro da vida de Ezequiel. E sabe, amados, o que eu acredito? Esse Espírito Santo, que é o Espírito de vida, que traz poder, que traz ressurreição, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ele entrou na vida de Ezequiel, esse poder regenerador, vivificador, e ele ressuscita os sonhos, os projetos, ele traz de volta o Espírito, a alma de Ezequiel que estava abatido. E ele coloca aquele profeta de pé, ele coloca aquele homem de pé. Sabe, mas diante de tudo isso que está acontecendo, de um cenário, você não pode agir pelas suas forças, você precisa da ação e do agir do Espírito Santo na sua vida. Ouça a voz do Espírito, põe-te em pé, deixa o Espírito Santo entrar dentro de você e colocar você de pé nesses dias. Sabe, amados, os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Olha, Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes dar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Em Isaías também, capítulo 55, diz que os planos e os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Ei, não é por força, é pelo Espírito. Ouça a voz do Espírito, deixe ele entrar dentro da sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel: não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, assim diz o Senhor. Sabe, amados, diante daquele cenário, diante de todo aquele caos, não havia força humana que pudesse colocar Ezequiel de pé. Não havia, sabe, nenhum livro de autoajuda, nenhuma frase de efeito que fosse capaz de trazer Ezequiel à vida de novo, à vontade de viver, à vontade de cumprir o chamado. Não, se não fosse a ação, a presença do Espírito Santo, depois que os céus se abriram. Ei, deixa eu dizer algo para você: o nosso Jesus, isso mesmo, ele que foi crucificado, foi morto naquela cruz, ele abriu os céus estão abertos para nós, e o Espírito Santo veio, ele foi enviado, ele está disponível para mim e para você. Então essa noite, você que está desistido, você que está passando tanto problema, você que está passando tanta dificuldade, ei, deixa eu te dar uma notícia: o Espírito Santo está disponível para você, a voz do Espírito está liberada para você, ele quer entrar dentro do seu coração e ele quer trazer vida. Ei, eu posso te dizer algo:
Eu creio de verdade. Talvez a prisão para muitos é o lugar mais seguro da terra. Sabe por quê? Porque talvez para muitos, como João na ilha de Patmos, como Ezequiel lá em Babilônia, aquele era o lugar onde o trono de Deus está. O lugar mais seguro para você é onde o trono e a presença de Deus está. Ouça a voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus, levanta Ezequiel, levanta profeta. Não deixe essa crise derrubar você, desanimar você. Não, levanta. A maior promessa do céu foi liberada para você. O Espírito Santo, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou até imaginamos, conforme o seu poder que em nós opera. Então deixa o poder do Espírito Santo operar na sua vida hoje. Diante de tudo isso, deixa esse poder operar em você, levantar você. Em nome de Jesus, não é por força, é pelo Espírito. É pela promessa enviada. Não apagueis o Espírito das vossas vidas, disse isso o apóstolo Paulo. Sabe, amados, a pior coisa que nós podemos fazer nesse momento é deixar de crer em Deus, é deixar de crer na promessa, é deixar de crer que Ele está no controle de todas as coisas, é deixar que a nossa fé seja abalada. Não é por força, não é por circunstâncias, não são as situações que me fazem crer, não, é a promessa do Espírito, é a voz de Deus, do meu Criador que me formou e que me fez tantas promessas e diz que a sua palavra não se passará, não irá ficar atrás. Essa é a verdade de Deus. A última dica, a última instrução que eu quero te dar essa noite, diante de todo esse cenário, a verdade é: o nosso Deus é intencional. O nosso Deus é intencional. Sabe, amados, talvez você não entende por que tudo isso está acontecendo. Nos detalhes eu também não sei. Talvez você não entende por que Deus permite essas coisas. De verdade, eu não creio que essa é uma ação demoníaca. Eu não creio que essa é uma ação do inferno. O inferno não tem poder para parar Deus, querido. A Bíblia diz que Deus já colocou tudo isso debaixo dos nossos pés. O inferno não tem poder nenhum. A Bíblia diz que o inferno não prevalecerá contra a igreja. O nosso Deus é intencional. Ezequiel não foi para a Babilônia à toa. Ezequiel, como o profeta Daniel, eles não foram para a Babilônia à toa. Como o profeta Jeremias, não. Havia um plano maior de Deus. Sabe, queridos, a verdade que eu creio nesses dias é que Deus está nos fazendo como igreja sair para fora. Deus está nos fazendo como igreja sair para lugares ainda onde nós não fomos, através dessa transmissão, através dessas palavras que têm sido liberadas, através de canais, redes sociais. Deus está levando a igreja a lugares que são lugares assombrosos, lugares aonde a palavra não chegava. Deus está levando os seus profetas a outros lugares. Há uma intenção de Deus nesses dias de propagar o evangelho a todas as nações, a todos os povos. Sabe, amados, olha que cenário. Ezequiel junto ao rio Quebar com uma multidão de exiliados, uma multidão de escravos. Havia mais de 10, 50 mil pessoas naquele lugar, desistidas, abandonadas. Mas Deus enviou um profeta. Porque antes, Ezequiel quis ser um sacerdote, aquele que leva a súplica do povo a Deus. Mas agora Deus o chama como profeta, aquele que ouve a voz de Deus e leva ao povo. Sabe, mas Deus o chamou para levar a palavra que ele tinha para aquela nação, para aquele povo aprisionado, para dizer: assim diz o Senhor. Ei, no livro de Ezequiel é onde mais tem a palavra, assim diz o Senhor. Ele
foi chamado para proclamar as verdades de Deus. Sabe, querido, Deus não está nos permitindo passar por tudo isso para que a gente fique só em casa, sentado, deitado no sofá com os pés para cima, assistindo séries na Netflix. Não. A intenção de Deus é para que nesse tempo os verdadeiros profetas se levantem, os verdadeiros profetas comecem a profetizar e anunciar que o reino de Deus está próximo, que Deus tem uma palavra de vida, uma palavra que vai fortalecer. Eu creio nisso em nome de Jesus. Sabe, queridos, somente alguém que foi transformado por Deus pode ser um canal de transformação na vida de outros. Ezequiel não poderia ser um profeta, não poderia ser um agente de Deus, se ele não tivesse a sua vida mesmo transformada. Amados, se Ezequiel não tivesse passado pelo capítulo 32, se ele não tivesse passado por esse encontro com Deus, se ele não tivesse passado por essa transformação, ele não poderia ser um profeta, ele não poderia ser um canal de transformação. Sabe, queridos, as piores crises que acontecem, eu já falei isso algumas vezes, não são as externas, mas são as internas. As crises internas que nos paralisam, as externas não, mas as crises internas podem nos paralisar. Mas agora, quando Ezequiel, ele tem a sua crise interna resolvida, ele é curado, ele é transformado, ele ouve a voz do Espírito, e tudo muda na sua vida. Agora ele tem uma nova perspectiva, ele olha para aquele cenário, e ele não olha mais aquele cenário simplesmente como um cenário onde ele vai morrer e não vai mais cumprir o seu ministério. A própria palavra de Deus diz, e muitos dizem, que Ezequiel foi o sacerdote na terra dos caldeus, profeta em terra estranha, profeta em lugar diferente. Será que não está na hora de você entender que Deus está nos levando para lugares diferentes, para perspectivas diferentes? Essa crise talvez não está nos empurrando para poder fazer tudo aquilo que Deus projetou para nós, mas de uma maneira ainda mais poderosa. Sabe, amados, a verdade que eu creio é que quando nada é possível para nós, Deus se levanta do seu trono, abre o céu sobre nós e diga: agora é a hora que eu entro em ação, é agora que eu vou fazer milagres, é agora que eu vou liberar o meu poder, é agora que eu vou curar, é agora que eu vou trazer salvação, é agora que eu vou trazer grandes transformação. Sabe, esses dias de crise, de dificuldades, nós vamos experimentar transformação, milagres, salvação, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Sabe qual que é o significado? Eu estou aqui terminando e os músicos já podem subir para cá. Sabe qual é o significado do nome de Ezequiel? O significado do seu nome é: Deus fortalece, Deus faz forte. Como poderia alguém ser um canal de força, de fortalecimento na vida de alguém, sem antes ter a sua vida transformada? Mas primeiro, Ezequiel, diante de tudo aquilo, como eu te falei, Deus é especialista em se manifestar nos tempos de crise. Ele vê os céus abertos, ele vê o trono de Deus, que tudo está de acordo com a vontade de Deus. Ele entende que não é por força, mas é pelo Espírito. Ele recebe essa injeção, esse poder do Espírito. Mas agora, como o nosso Deus é um Deus intencional, Ezequiel, olha que interessante, o nome dele passa a fazer sentido. O nome dele começa a fazer o significado acontecer. Porque agora nós não estamos vendo mais aqui. E quando eu falo aqui, eu estou dizendo do capítulo 37 de Ezequiel. Agora nós não estamos mais vendo um jovem de 25 anos. Aliás, de 30 anos. Eu sou jovem, tenho 30 anos. Agora nós não estamos mais vendo
apenas um sonhador que deixou os sonhos para trás. Agora nós não estamos mais vendo aqui um homem desistido, um homem apagado, preso, com limitações no meio de uma crise. Não. Agora, no capítulo 37 de Ezequiel, nós estamos vendo um líder, um profeta, cheio do Espírito, da verdade de Deus, renovado, transformado. E diante desse cenário, olha que interessante, Ezequiel saiu de um cenário ruim. Ele entendeu que o chamado de Deus era para aquele tempo, era para aquela hora. E é isso que eu quero que você entenda na sua casa. Deus te chamou para essa hora. O nosso Deus é um Deus intencional. Ele te chamou para esse momento. Não é para outra vida, não, é para agora. Se você está desistindo, talvez não só por causa dessa quarentena, dessa pandemia, talvez desistido por sonhos que ficaram lá atrás, por promessas que você enterrou, palavras de Deus que você não se lembra mais. Ei, o capítulo 2 precisa acontecer na sua vida hoje. Deixa o Espírito Santo entrar dentro de você. Deixa Ele te lembrar as palavras. Lá em João capítulo 14 diz que o Espírito Santo foi enviado para nos fazer lembrar de todas as palavras que Ele disse ao nosso respeito. Então agora aqui no capítulo 37, depois você lê com mais calma, Ezequiel é levado pelo Espírito a um outro cenário de muita destruição. Antes, ele está desistido, mas agora renovado, cheio do Espírito, transformado. Deus o leva a um vale de ossos secos. E Deus fala o seguinte para Ezequiel: ei, filho do homem. E quando ele fala filho do homem, ele está mostrando o quanto ele era pequeno se não fosse a presença do Espírito. Ei, filho do homem, você que é pequeno, você que está aqui debaixo das minhas asas, você crê, você acredita que esse vale de ossos secos pode tornar a viver? Ah, queridos, eu imagino que se Ezequiel não tivesse a sua vida transformada, mudada, restaurada, se ele não tivesse os seus sonhos alinhados com os propósitos e os sonhos de Deus, talvez a resposta dele diante desse cenário seria: eu acredito que não, eu acredito que vamos tudo morrer, tudo está esquecido, o nosso Deus nos abandonou, o nosso Deus eu não acredito. Mas não, aqui há um homem transformado, cheio do Espírito. A palavra que Ezequiel fala para Deus é o seguinte: Deus, Tu sabes de todas as coisas, o Senhor pode todas as coisas. Querido, deixa eu resumir e falar aquilo que eu entendo na minha versão. A resposta de Ezequiel para Deus foi a seguinte: ei, Senhor, se o Senhor fez na minha vida, se o Senhor me transformou, se o Senhor me curou, se o Senhor restaurou os meus sonhos desistidos, o Senhor pode fazer na vida de qualquer um. O Senhor pode transformar qualquer um. Então, diante dessa revelação, diante desse ato de fé, o Senhor começa a dizer: então, filho do homem, começa a profetizar. Ei, o nosso Deus é um Deus intencional. Quando Jesus chegou em Samaria, a intenção dele não era só a mulher samaritana, a intenção dele era a cidade toda. Ei, esse tempo de crise, esse tempo de paralisação, essa calamidade, pessoas com medo, ei, é tempo dos profetas se levantarem. O nosso Deus, Ele tem uma intenção de trazer restauração, cura e transformação na nossa família, na nossa cidade. E o Senhor começa a dizer então para Ezequiel: filho do homem, profetiza. E sabe o que aconteceu? Versículo 9: depois que os ossos se juntaram, depois que as carnes começaram a nascer de novo, os nervos começaram a nascer,
A Bíblia diz então que Ezequiel começou a profetizar, e o Senhor disse assim no versículo 9: profetize ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diga: assim diz o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre os mortos, para que eles vivam. Versículo 10: profetizei conforme a ordem recebida, o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e puseram-se de pé. Sabe, amados, se você está abatido hoje, se você está desistido, eu profetizo em nome de Jesus, o Espírito Santo entrando na sua vida, Ele entrando na sua família, na sua casa, e levantando você. Não é tempo de desistir, não é tempo de se calar, é tempo de profetizar, é tempo de declarar, de proclamar. Enquanto ele profetizava, a vida de Deus, do Espírito, entrou naquele exército. Ei, em nome de Jesus, entenda, e aqui eu encerro essa palavra: Deus não só vai levantar você, mas através de você, um exército numeroso, incontável, como as estrelas dos céus e a areia da praia do mar. É tempo de profetizar vida nesses dias. E sabe o que aconteceu no versículo 12? Por isso profetizei, assim diz o Senhor soberano Deus: ó meu povo, eu vou abrir os túmulos e vou sair deles e vou trazer vocês de volta para mim. Sabe, queridos, esses são dias de profetizar. Sonhos, projetos, promessas, palavras. Eu vejo Deus ressuscitando, Deus tirando de dentre a terra, de dentre os túmulos. É tempo de vida. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Levanta, profeta, seja usado por Deus. Deus quer restaurar você. Ele se manifesta no meio da crise. Não é por força, é pelo Espírito. Ele é intencional, Ele quer usar você. Eu profetizo que esses são dias aonde nós veremos os céus abertos, o trono de Deus, a glória de Deus se manifestando entre os homens, em nome de Jesus.